vamos conversar com o deputado Jesus Rodrigues, que está aqui conosco do Partido dos Trabalhadores. Já vamos falar de aeroporto. Começou o estica e puxa de novo. Podemos perder a reforma do aeroporto. Ele é o coordenador da bancada, pode nos falar muito bem disso. Mas antes nós queríamos ver a visão dos parlamentares federais do Partido dos Trabalhadores sobre a prisão de pessoas envolvidas no mensalão e pessoas importantes no PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ciras. Boa tarde, Léo Júnior. Boa tarde aos telespectadores. Dizer sobre essa questão da prisão de parlamentares envolvidos na ação penal 470, o dito mensalão, que eu considero e refleti muito sobre um dito popular que faz assim, que diz o seguinte: aos amigos os benefícios da lei, aos inimigos os rigores da lei. Então, o que nós temos visto é que as questões estão sendo tratadas com todo rigor. Eu entendo que qualquer um que cometeu equívocos ou atos de corrupção, eles devem ser punidos. Claro. Corruptos e corruptores deveriam ser punidos. Eu não sei onde estão os corruptores aí, mas tratando do que temos até hoje, nós defendemos que aquelas pessoas paguem pelos seus erros, pelas suas falhas, e dentro de uma proporcionalidade. Ouvindo aqui a deputada Margarete Coelho, que colocou claramente que alguns procedimentos jurídicos não estavam sendo observados. Eu não sou advogado e eu entendo isso também, mesmo como leigo, que isso realmente não foi observado. Se nós pegarmos as penas que estão sendo hoje atribuídas a esses cidadãos envolvidos na ação penal 470, elas são extremamente desproporcionais ao que outros criminosos, ao que outros delitos sofreram ou sofrerão. Então, há um olhar especial da justiça brasileira e, nesse caso, eu devo considerar que o PT tem sido visto como inimigo. Aos inimigos, os rigores da lei. E a justiça não deve ter nem amigos, nem inimigos, mas a ânsia vingativa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele está escrevendo uma página muito triste na história da justiça brasileira. Isso não está sendo observado, dada essa cobertura, essa ênfase da cobertura jornalística para esse caso, e há realmente um anseio da população de que os criminosos sejam punidos. Eu defendo que sejam todos, porque o mensalão do PSDB de Minas Gerais, que foi descoberto anteriormente, que o pedido que foi feito para o PSDB, para os tucanos de Minas Gerais, de separar os que tinham que ir para o Supremo Tribunal Federal e os que tinham que ir para a Justiça Comum, foi aceito no caso do PSDB de Minas Gerais e no caso do PT não foi aceito. Onde está o julgamento do DEM, do propinoduto lá, do escândalo do Democratas, que também nem avançou ainda. Agora, há uma ânsia de julgar o Partido dos Trabalhadores e isso vem acompanhado de todo um aparato midiático, e a gente viu durante o processo do ano passado que às vésperas da eleição tinha uma novela do mensalão e toda ela ia em horário nobre para a televisão, uma novela. Então eu compreendo que está havendo uma partidarização desta causa, está havendo uma eleitoralização desta questão. Por parte do Supremo? Por parte do Supremo. Lamentavelmente, é isso que eu quero dizer, o Supremo está escrevendo uma página muito triste na história da justiça brasileira. Se você observar, Léo, me permita aqui comparar, nós temos, eu não sou estudante de Direito, mas eu vi, existe um simbolismo na estátua da Justiça lá no Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, que vem da deusa Artemis da Grécia. Isso. E ela usa uma venda nos olhos, isso. Ela usa uma balança e uma espada. Cada uma dessas coisas quer dizer, tem um simbolismo. A venda, por exemplo, é que a justiça tem que ser imparcial. E a gente vê claramente que ela não está sendo imparcial porque pegou uns e outros não. Está sendo benevolente com uns e rigoroso com outros. Então, estão quebrando, o Supremo Tribunal Federal está quebrando a estátua da
justiça nesse país. E é lamentável que seja para a justiça. A balança que ela segura na mão direita, se não me engano, ela é para demonstrar o equilíbrio entre as forças, entre os entes envolvidos naquele julgamento, os acusadores, os acusados e o papel da justiça. Essa balança se vê claramente que ela está pendente contra um partido em especial e em favor de outro partido. Então, deputado, essa crítica que eu faço à justiça. Eu quero a penalidade para todos. Então, deputado, vamos aqui fazer um raciocínio. Dos 11 ministros do Supremo, 8 deles foram escolhidos pelo presidente Lula ou pela presidente Dilma. Se houvesse uma partidarização, não seria a favor de quem os nomeou? Ou será que essas pessoas foram nomeadas por prestígio de pessoas ligadas ao governo, por méritos próprios, mas por indicações do governo? Será que essas pessoas, em função disso, esses 8 que foram nomeados, não seriam suficientes para conduzir o processo de maneira mais equilibrada, mais serena, mais tranquilo e mais absolutamente sob o aspecto da lei? Então o senhor acha que a escolha desses ministros por parte do presidente e da presidente Dilma foi errada? Eu estou querendo dizer e deixar claro aqui o seguinte: a justiça ela não está sendo cega para ter paridade ou tratamento igual para todos. O Partido dos Trabalhadores hoje é prejudicado nesse processo, enquanto o PSDB e o DEM são favorecidos. Nesse sentido, eu considero que o equilíbrio também ele não está posto, que sobre o PT tem o maior peso e a maior penalidade. A questão de ser nomeado pelo presidente Lula ou por Fernando Henrique Cardoso ou pela presidenta Dilma não deveria de maneira nenhuma ter nenhuma influência nisso. Eu poderia dizer aqui o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, na presidência do Lula, ele não foi buscar na nomeação de nenhum dos seus ministros uma fidelidade. Vem cá, eu lhe nomeio desde que você nunca venha a prejudicar o Partido dos Trabalhadores ao meu governo. Essa negociata não aconteceu. Então, eu não quero entrar no mérito de que os juízes, eles foram nomeados sobre uma regra, uma rédea de que eles deveriam julgar contra ou a favor. Eu não espero isso da mais alta corte, nem dos que vão ser nomeados de hoje por diante. O que eu estou dizendo e que eu posso constatar é o seguinte: outros crimes idênticos foram cometidos e não foram punidos. O do PT está sendo punido. Eu queria que fosse do PT na medida da sua proporcionalidade, que fosse também um dos tucanos na sua devida proporcionalidade. Hoje, por exemplo, acontece, como você falou, o propinoduto do governo tucano em São Paulo, que veio desde Franco Montoro, Mário Covas e adiante, um esquema fantástico. Não se vê falar disso. A grande imprensa, setores da mídia, nem tratam desse assunto. Em compensação, o assunto da ação penal 470, ela é exaustivamente, detalhadamente manifestada. Então, eu estou falando aqui de fatos. Fatos é que fatos semelhantes, ocorrências ou crimes semelhantes estão sendo julgados uns e outros não. Isso não se justifica para a justiça brasileira. Veja só, alguns representantes e pessoas expressivas do governo e do partido comentam, e inclusive alguns advogados renomados, que o ex-ministro José Dirceu teria sido condenado sem provas concretas, né? Levantam e questionam o domínio do fato, ou seja, de que ele sabia, mas não houve a participação direta, mas de qualquer forma ele sabia do que estava acontecendo. Uma grande parte de juristas brasileiros diz que isso não seria suficiente para que ele recebesse uma condenação na proporção que recebeu, porque faltou a prova material da sua participação. E o PT defende o ex-ministro dessa forma. E alguns advogados, ontem mesmo eu vi um advogado renomado, o Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, fazendo um pronunciamento nesse sentido, dizendo e lamentando, até porque tem relações de amizade com o ex-presidente, mas é um advogado respeitado em Brasília, que atua bem. Então, essa defesa de José Dirceu com relação a isso, o senhor acha que ela é significativa para que se possa estabelecer perante a opinião pública
uma avaliação diferente do que se está fazendo hoje? Eu quero continuar insistindo que a Justiça está, nesse caso, tomando medidas ou decisões inéditas. Esse rigor com que ela está apresentando essas sentenças e cobrando a prisão em datas simbólicas, isso é para causar alguma comoção, a prisão no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Mas eu queria aqui explicar para o cidadão que está em casa, que pode não entender muito bem esse negócio de domínio do fato. Eu quero dizer aqui, eu vou usar o exemplo de um secretário, um gestor qualquer. Um secretário de Estado tem lá um fiscal lá num esquema de corrupção, levando prejuízo aos cofres públicos. O Ministério Público, um advogado qualquer, uma denúncia qualquer, descobre que aquele servidor lá embaixo estava fazendo corrupção. Neste caso, o secretário vai preso, porque ele deveria saber que o seu subordinado está fazendo um ato de maracutaia ou de corrupção. Então, foi isso que aconteceu com o ministro Zé Disseu. Estavam o presidente de partido, José Genuíno, que eu acho que foi apenas negligente no seu fato de gestor, ele inverteu as prioridades. Quer dizer, em muitos lugares, o tesoureiro é que assina o cheque e entrega para o presidente. Não, lá no caso foi o inverso. O Genuíno assinava o cheque e entregava para o Delúbio. Então ele foi ausente, foi omisso, deveria pagar por isso. É verdade. Mas o que acontece é que o que fizeram José Disseu, o que fez, aliás, Delúbio, o que fez Genuíno e o que fizeram outras pessoas, o Zé Disseu foi chamado a pagar, porque ele seria o chefe, sem uma prova, sem um testemunho, sem um vídeo gravado. Por quê? Porque no dia tal ele recebeu o fulano. E receber um ou outro no cargo de ministro da Casa Civil, que é o articulador do governo, aquilo já seria um indício de crime, quando ele deveria receber todos os banqueiros, todos os bancários, os órgãos e as instituições que procuram o governo para tratar de alguma coisa. Então, essa história do domínio do fato é outro ineditismo no sistema jurídico brasileiro, que vem aplicado, que foi lá na Segunda Guerra Mundial, no tempo do Hitler, que aplicaram essa regra do domínio do fato. Então, são os ineditismos e são os rigores que a gente pode ver o seguinte: olha, para os amigos, os benefícios da lei, para os inimigos, os rigores da lei. E eu queria muito confiar que a nossa justiça não tem amigos nem tem inimigos, que ela é cega, que ela usa o mesmo peso para as questões e que a espada agora que sobra nessa questão que não foi usada até agora nesse caso, seja a espada de Deus, a justiça de Deus que vai se fazer, porque da forma como estão acontecendo, está criando a jurisprudência para daqui para frente, todos os que acontecerem, ótimo. Daqui para trás? Não, daqui para trás nós não vamos julgar. Mas é daqui para frente? Tudo bem, eu posso até aceitar que seja dessa forma. Mas a história triste que está sendo escrita nesse momento na justiça brasileira, eu acho que é complicado, é perigoso e é na mais alta corte de justiça desse país. Vamos falar do aeroporto, Leal. E a questão do aeroporto, deputado, discute-se muito, está se levando, se empurrando para lá, para cá, até essa reforma que é necessária. Nós já tememos não ter agora o discurso de um integrante da bancada federal de que não há recursos garantidos para essa reforma. Olha, do meu conhecimento, da mesma forma, não conheço recursos para a reforma do aeroporto. Também não compreendo que ele tenha que estar obrigatoriamente colocado numa rubrica, reforma do aeroporto Petrônio de Portela em Teresina. Ele pode estar no orçamento mais geral, numa rubrica mais ampla. Mas eu queria aqui manifestar publicamente a minha posição a favor da reforma do aeroporto de Teresina e não da construção de um novo aeroporto na Estrada de Alto, na Estrada de Palmeirais, na Estrada de Demerval Lobão. Eu acho que nós temos ainda condições de usar esse nosso aeroporto de Teresina com uma reforma adequada, com a pista para taxiamento, com um terminal de passageiros adequado, e está muito longe do aeroporto de Teresina ter a movimentação que tem, Leal e Silas, do aeroporto de Congonhas, por exemplo, em São Paulo, que é dentro da cidade de São Paulo. Então não é por esse raciocínio de que o aeroporto está dentro da cidade, vamos tirar daqui. Não, o dinheiro público não é para se gastar de qualquer jeito, nem o dinheiro público, nem o dinheiro privado. Então eu defendo realmente a reforma e, claro, sendo de interesse do Piauí, eu poderei estar já nesta semana voltando a esse assunto. Esse assunto estava aí, entrou em muita evidência, depois parou, está voltando agora. A partir dessa semana eu voltar ao Ministério do Planejamento, aos órgãos da aviação, para a gente ver sobre essa reforma. O superintendente da Infraero diz, inclusive, que essa questão política pode prejudicar novamente na eleição
no período da eleição de prefeito, houve uma questão política, desapropria, não desapropria, pode, não pode, agora está se tentando retomar e alguns dizem que não tem dinheiro. O senhor não acha que isso pode não só prejudicar no futuro, e nós não vamos ter capacidade para receber os voos, e o superintendente Estrela disse, inclusive, que se continuar nessa mesma questão, nós vamos perder novamente os recursos. Então há alguma informação do superintendente de que teríamos recursos disponíveis para isso, embora não esteja numa rubrica específica, não é? Bom, eu quero aqui assumir esse compromisso com o povo de Teresina, com o povo do Piauí, que durante essa semana, amanhã cedo, eu já estarei em Brasília, vou examinar junto à Infraero, junto aos ministérios, toda essa questão do recurso para a construção do aeroporto. Vou fazer uma visita, tanto local como nacional, à Infraero e ver uma resposta, uma posição mais concreta, mais objetiva a respeito desse assunto. Muito obrigado, então, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Leal. Né? Só para esclarecer.